Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, você que está chegando aqui ao canal, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, para que quando colocarmos um material novo, você possa estar aí acompanhando todo o conteúdo. Assim você nos ajuda a mantermos esse trabalho para que possa chegar até mais pessoas e, logicamente, o principal, irmãos, continue nos ajudando em oração. Amém? Meus irmãos, nessa oportunidade de aprendizado, eu gostaria de estar comentando com os irmãos os pontos que eu achei digno de nota na lição de número 4, na nossa escola bíblica dominical, né? Que nós estudamos aí no dia 27, né, de abril, aí o mês passado, já estamos em maio, né? Mas, irmãos, o título da lição é Jesus, o pão da vida, né? Olha que benção, irmãos. O textuário escolhido pela CPAD está em João 6,48, que diz: Eu sou o pão da vida. Verdade prática nos diz assim: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano, né? A leitura bíblica em classe, que o nosso CPD escolheu o texto de João capítulo 6, verso do 1 até o verso de número 14, tá bom? E aí, três objetivos principais que nortearam esta lição foram instruir a classe, né, os alunos, a respeito do milagre da multiplicação. Dar uma aprofundada aí sobre o milagre da multiplicação, falar sobre ele e tal, e discorrer também. Refletir a respeito dos desafios da fé. Isso é muito importante, porque os discípulos tiveram ali a sua fé desafiada, né? Como, né, nós vamos pôr 5 pães e 2 peixes na frente de tantas pessoas, né? E por último, correlacionar a necessidade do ser humano, né, a nossa necessidade, com Jesus, como o pão do céu. Né? Como que ele pode saciar-nos, né, hoje em dia. Então, irmãos, é muito importante nós termos em mente que o texto, a verdade prática desta lição, ela já canta para nós, né, o real objetivo da lição e do texto, né, que Jesus, ele é o nosso pão, né, pão da vida, né, que sacia a fome espiritual, não é uma fome física, tá, irmãos? Quando você está com fome, vai se alimentar, mas é a fome do espírito, a fome da alma, né, de termos paz, nós termos segurança, de nós nos sentirmos verdadeiramente saciados, né? E o interessante que eu gostaria de estar explanando para os irmãos é que no texto de João 6, do 1 ao 14, quando você assim lê ele, você sabe nessa circunstância que aconteceu aqui, o milagre da multiplicação. Jesus estava ali com os seus discípulos e também com o povo, e ele estava perto da Páscoa, irmãos, né? Deixa eu colocar aqui o outro celular aqui. Ele estava perto da Páscoa. E eu gostaria de estar vendo com os irmãos aí a Páscoa, né? É uma festa instituída, né, pelo povo de Deus, que você pode ver em Êxodo 12, capítulo 12, do verso 3, verso 5 ao 9 e também verso 11, quando é instituída a Páscoa ali. E ela tem um objetivo, irmãos, é um memorial, né? Quando Deus tirou o povo do Egito. Então eles comemoram a libertação e a salvação do povo do Egito, né? E Jesus, ele que se apresenta nessa lição, destacando que além da sua missão de trazer ali né, o Evangelho do Reino, ele também é o nosso sustento espiritual para a vida de cada um de nós que somos pecadores, procurando viver em retidão e santidade a um Deus que é santo, né? Isso é muito importante para nós. Irmãos, os 3 tópicos aqui que a lição trabalha, o primeiro deles é Jesus, a multiplicação e o milagre, Jesus, a multidão e a multiplicação. Aqui vai literalmente nos fazer aprofundar um pouco mais sobre o milagre, né? Primeiro tinha a multidão, nós vamos falar um pouco sobre ela. E depois nós temos aí o milagre, né, que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, que acabou ali alimentando uma multidão aí de 5.000 pessoas. Isso é interessante. Irmãos, primeira coisa que nós devemos observar é que
o milagre da multiplicação, ele não é o único milagre da multiplicação de pães, tá? No Primeiro Testamento, nós temos, no Novo Testamento, tá? Nós temos também uma outra multiplicação que é chamada a segunda multiplicação de pães, em Mateus capítulo 15, verso de número 32 ao 38, e também Marcos de número 8, Marcos capítulo 8, verso do 1 ao 9, tá? Ali é a segunda multiplicação de pães, tá? Nessa multiplicação aqui que nós estamos estudando, que é João capítulo 6, do 1 ao 14, tá? Ela foi multiplicado 5 pães e 2 peixes, tá? Que deu ali para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, e sobrou 12 cestos com aquilo que sobejou ali depois do milagre. No segundo milagre da multiplicação, foram multiplicados 7 pães e alguns peixinhos, tá? Ele dá a quantidade de pão, que é 7, mas não fala a quantidade de peixes que tinha, tá bom? Pode ser 3, pode ser 1, pode ser 4, enfim. E ali sobra-se 7 cestos, ok? E isso é o que nós temos de milagre de multiplicação de pães, né? E peixes no Novo Testamento. Porém, irmãos, há também milagres no Primeiro Testamento, né? De multiplicação de pães, tá? Depois os irmãos podem conferir, está no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 42 até o verso 44, por ali, que vem falar sobre as multiplicações de 20 pães de cevada e espigas verdes, e aquilo foi multiplicado para 100 homens, tá bom? Um homem ali que vem de Baal Salissa, aí ele vem e traz ali as primícias, né, dele, 20 pães de cevadas e espigas verdes. E aí o profeta fala para o servo dele dar ao povo para que coma. E ali também a fé deste servo foi provada, assim como a dos discípulos. Como que eu vou pôr 20 pães aí na frente de 100 homens para eles comer? Não vai dar pão. E aí é o primeiro ensinamento que nós temos, que a fé, né, ela transcende a razão. Irmãos, e também tem aqui, no caso, eu estou falando de pães, né, porque aqui a lição vem falar de 5 pães e 2 peixinhos, mas há milagres também de multiplicação no Primeiro Testamento. Tá? O azeite da viúva, que foi multiplicado, ela tinha um pouquinho de azeite na botija, e o profeta falou para ela emprestar vasilhas, não poucas, e ela foi deitando aquele pouquinho de azeite numa vasilha que estava vazia, e aí ia enchendo, e o azeite que ela tinha na outra vasilha, que era pouco, ele não acabava, e assim foi multiplicando, e acabou o milagre quando se acabou as vasilhas. Novamente, a fé é colocada ali à prova e transcendeu a razão, né? E o importante, meus irmãos, também que nós entendermos sobre a multiplicação dos pães, é que este milagre ele é contado nos 4 evangelhos, né? Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, está nos evangelhos sinóticos, né? Vamos assim chamado também. Irmãos, também nós podemos ver que o interesse da multidão, agora estamos saindo um pouco do foco do milagre e entrando na multidão, né? A multidão estava ali atrás de Jesus, não por conta da mensagem que ele trazia, mensagem do reino, vendo os sinais que ele trazia por conta dele ser o Messias, o enviado de Deus, mas a multidão estava indo atrás de Jesus por conta deles terem as suas necessidades supridas quanto ao físico. Porque Jesus operava, as pessoas foram atrás dele porque ele multiplicou o pão e eles comeram e saciaram a fome. Então nós podemos entender que o interesse da multidão não era na mensagem de Jesus, mas sim nos milagres. E assim fazer um paralelismo com os dias de hoje, que infelizmente muitos se aproximam da igreja e de Deus não por conta da mensagem do evangelho, mas porque eles estão precisando de um milagre, seja ele qual for, mas estão precisando, né? E veja, Deus ele pode conceder? Pode conceder. Deus realiza essas obras sobrenaturais que transcendem a razão, né? Nós podemos ver isso aqui em 5 pães e 2 peixes alimentando 5.000 pessoas. A matemática não bate, né? Nós vemos também em outros casos que Jesus operou, né? Deus operou milagres.
Mas, irmão, milagre não leva ninguém para o céu, né? Sinais não concede salvação a ninguém, nem dons e nem habilidades, né? Concede nada para ninguém o céu, né? Somente em Jesus nós temos aí a nosso espírito e a nossa alma verdadeiramente alimentados, tá bom? Então o interesse da multidão não estava ali na pregação de Jesus, mas nos milagres. E o que seriam sinais ou milagres, né, para fins didáticos para nós? Milagres são obras de origem e poder sobrenatural. Então o milagre, irmãos, é sobrenatural, né? Ele não está em habilidade minha humana em fazer alguma coisa, mas sim sobrenatural. Nós também podemos ver que eles funcionam como um sinal ou uma marca de que Deus está no local, que Deus está ali agindo. E para que eles servem? Eles servem com alguns propósitos. Primeiro, honrar a Deus, honrar a Jesus, né? Comprovando que verdadeiramente o Senhor está, né, realizando esta obra. Segundo, também serve para expressar o amor de Deus, né, o amor dele para conosco. Ele faz porque nos ama, não porque nós mereçamos este milagre, né? Então isso também pode ser comprovado como um terceiro ponto, né? Uma oportunidade para nós nos salvarmos e nos aproximarmos, logicamente, de Deus, né? O segundo objetivo é Jesus desafia a fé dos discípulos. Isso é muito importante para a nossa compreensão, porque, irmãos, a fé é o firme fundamento, né, das coisas que não se veem, mas que se esperam. Hebreus capítulo 11, verso de número 1. E também no verso de número 6 vem falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, os discípulos tiveram a sua fé provada, que quando Jesus tem uma visão ampla ali da multidão, ele vai para um lugar que é meio inclinado, não como se fosse uma montanha, mas Jesus está aqui um pouco elevado e a multidão aqui, ele consegue ver quantas pessoas é. E é uma multidão, é várias pessoas, né? E Jesus vira para os discípulos e pergunta: onde nós arrumaremos comida para essas pessoas, né? Até para testar a fé de Filipe, né? E eles falam: nossa, mestre, nem 200 dinheiros seriam capazes de comprar aí para um pão, para que pelo menos cada um deles pudesse comer um pequeno pão, um bocado, né? E Jesus, logicamente, sabia o que iria fazer, pois falou isso para, no caso, testar a fé deles, né? E também, meus irmãos, no segundo milagre das multiplicações de pães, em Mateus capítulo 15, verso 32, a multidão vem falar que já estava ali com Jesus há um tempo e ele teve compaixão dessa multidão e não queria despedir eles sem eles terem se alimentado, né, para que eles não passassem mal no caminho. Isso também nos remete, irmãos, aos cuidados de Deus para conosco, né, os cuidados de Jesus para conosco. Ele não quer que passemos dificuldades, né? Ele quer nos suprir. E esse foi o desafio dos discípulos. Assim como a fé do servo lá em 2 Reis, né, capítulo 4, verso 43, foi testada, como que eu vou pôr 20 pães de cevada e algumas espigas na frente de 100 homens? Os discípulos falaram: como que nós vamos dar de comer essa multidão? Isso é ter a sua fé colocada à prova, né? E isso vem dizer uma coisa, irmãos. Ainda que eles tivessem dinheiro, todo o recurso ali, era uma grande multidão, né? E isso vem trazendo uma coisa: em muitos momentos da nossa caminhada, a nossa habilidade, alguma característica que temos, não será o suficiente para resolver alguns problemas complexos. E Deus, através do milagre, fez existir aquilo que não havia: pão para todo mundo e peixe para todo mundo, né? Isso nos incentiva e nos encoraja a confiarmos em Deus, a confiarmos na sua graça, né? E por último tópico aqui, Jesus, o pão do céu, né? Então Jesus, irmãos, nesse momento, até o texto vai dizer, em Mateus capítulo 6, deixa eu abrir o texto aqui, Mateus capítulo 6, verso de número 25 ao 35, leia depois, para que os irmãos possam entender. A multidão fala: nosso Moisés, né,
deu, né, o maná que Deus deu do céu para nossos antepassados comer. E aí Jesus fala, na verdade, Moisés não vos deu o pão do céu. Né? Na verdade, o Senhor agora te dá o verdadeiro pão do céu. Por que eles falaram? Por que Jesus respondeu isso? Porque, na verdade, Moisés concedeu a eles o maná, que o Senhor trouxe do céu, mas aquele maná alimentou o corpo físico deles. Jesus, ele é o pão da vida. Ele vai alimentar a alma e o espírito do povo. Ou seja, eles serão verdadeiramente alimentados, né, espiritualmente, que eles não terão falta de coisa alguma. Veja que interessante, meus irmãos. Nós devemos confiar nessa palavra ainda nos dias atuais e saber, né, que o Senhor verdadeiramente nos alimenta. Certa vez, né, até questão falando do milagre, está em a verdadeira alegria, né, que nós podemos ter em Lucas capítulo 10, vocês procurarem ali, ler do 1, versículo 1 até o versículo de número 20, vocês vão entender que os 70 discípulos foram enviados com uma missão. E depois eles retornam de ter saído a pregar, eles retornam e eles estavam felizes, né, por eles haverem ali expulsado demônios, tal, né? E o Senhor Jesus, ele dá um ensinamento muito importante para eles, né? Lucas capítulo 10 e verso 20, eu vou ler aqui para os irmãos, que diz assim, ó, Jesus falando para eles, porque eles já haviam dito que eles foram para realizar a obra, e eles haviam expulsado demônios no nome de Jesus, os demônios tinham se deitado, estavam curando as pessoas, né? E Jesus diz assim para eles, ó, mas, Lucas capítulo 10, verso 20, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Meus irmãos, a verdadeira alegria não é nem quando nós vemos um milagre acontecer, ficamos contentes, ficamos ali fervorosos no Espírito, sim, ficamos fervorosos no Espírito, mas a nossa verdadeira alegria é estar o nosso nome escrito nos céus. Jesus disse isso. Olha que bonito no verso número 21. Mas naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Logo após de ensinar que a verdadeira alegria é ter o nome escrito nos céus, Jesus se alegrou no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Jesus é o verdadeiro pão que alimenta a nossa alma, é o pão do céu, né? É o pão da vida, é o verdadeiro pão que desceu do céu para alimentar o nosso espírito e a nossa alma. E aí, a gente termina até dizendo aqui, né, que Jesus, como o pão da vida, ele alimenta e dá sustento espiritual para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, né, que o Espírito Santo de Deus fale maior e melhor ao seu coração, como tem também falado ao meu. E assim vamos caminhando para o céu com perseverança e alegres no Espírito. Deus vos abençoe, meus irmãos. Até o próximo vídeo.